gente, vamos falar sobre autismo. Essa maratona de lives que eu tô fazendo é porque nós estamos abrindo. Como que funciona? Posso falar? Não posso falar? Já tá aberto, né? É porque, gente, eu tô me atualizando aqui com a minha equipe técnica, tá? Já estão abertas as inscrições para a segunda turma do curso Intervenção Nota 10, CN10, tá bom? Então, nessas lives eu vou tirar algumas dúvidas sobre o que nós vamos falar, né, de forma gratuita, né, tudo direitinho. E aí a gente vai levantando as situações para poder ver o que vai acontecer, né, diante dessas questões de intervenção. Porque os transtornos do neurodesenvolvimento são transtornos que afetam muito as funções adaptativas, as funções cognitivas, executivas, né, podem afetar. Intervenção nessa área é muito importante, né? Às vezes os professores não sabem como fazer adequação, que adequação que é bacana. Então a gente vai trazendo todo esse conteúdo aí para vocês, tá bom? Para tirar o máximo de dúvida, para vocês poderem aproveitar a quarentena, que infelizmente a gente está passando por ela aí, mas aproveitar o tempo aprendendo, estudando, né? Ô Magna, acabei de falar em você. E aproveitar para poder estudar bastante, né? Então, como eu falei, nós vamos falar sobre autismo, sobre as possíveis adequações, intervenções e como fazer todo esse tipo de intervenção, né? Eu falei aqui, Magna, que eu vou citar um pouquinho sobre o diário de bordo, né? Uma dica que você me deu, né, de falar é muito bacana e realmente surgem muitas dúvidas em relação a isso. No outro momento, porque assim não dá para aprofundar, né, aqui. Porque eu também fiz uma pauta um pouquinho extensa, mas depois a gente também pode fazer um outro momento para falar só sobre isso, tá bom? Então vamos lá, vamos começar, né? Autismo. A gente vai relembrar aqui um pouquinho como que é a questão do diagnóstico. O diagnóstico, ele é clínico, né? Ele é através de observações clínicas, através de observação comportamental e alguns exames, eles são feitos para descartar hipóteses, tá bom? Descartando outras hipóteses, se chega ao diagnóstico de autismo, né? As principais características que são observadas são questões comportamentais, né? Comportamentos ritmizados, ritualizados, comportamentos hiperfocados, dificuldades na interação social e na reciprocidade social, dificuldades com maneirismos, com comportamentos, né, de muitos ritos, né, de muitas de formas assim muito ritualizadas. Tem a questão também das dificuldades sensoriais, né, que os autistas eles têm transtornos sensoriais e depende muito do quadro, né, pode ir do leve ao severo, né, vocês já sabem disso, quem me acompanha aí, a gente já fala sempre muito sobre autismo, né, e aí vocês já que me acompanham já sabem. Então o que acontece? Nós temos aí características que você que é professor de educação infantil, você que é psicopedagogo, que às vezes recebe essa criança. Então, você que é professor de educação infantil, você que é professor de até mesmo de creche, né, que lida ali com os piquititinhos, é muito importante você estar atento a esses sinais, tá bom? Comportamento, questão sensorial, e depois numa outra live eu posso especificar um pouco mais sobre isso, tá? Como aqui não é o objetivo falar hoje sobre o diagnóstico, eu não vou me ater a essa situação não, tá bom? Mas eu quero dizer para vocês que qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, anotem aí, escrevam, podem perguntar, que eu quero responder as dúvidas hoje, se Deus quiser, porque a gente fala muito e acaba que o tema vai embora, né? Mas vai dar tempo, eu vou tirar um tempinho assim, de uns 10 minutos para poder responder as questões, as dúvidas, tá bom? Então vamos lá. Eu quero falar agora um pouquinho sobre a escola e o tratamento. O que acontece? Às vezes as escolas, as famílias, eu quero conscientizar as escolas da importância dessa conversa, porque a escola só tem a ganhar com isso. O que acontece?
Às vezes o menino chega na escola, ele já tem um diagnóstico, mas a família às vezes ela não entrega os relatórios médicos, ela não coloca a escola por dentro de tudo que está acontecendo no âmbito do tratamento. Então, o que acontece? Qualquer coisa que aconteça na escola, o profissional, os terapeutas e os médicos que acompanham, eles não vão ter acesso, e vice-versa. Às vezes a criança ela tem um ótimo tratamento, mas esse tratamento não chega até a escola. Gente, é muito importante que essas duas facetas elas andem juntas. É muito importante que tanto escola e tratamento e equipe multidisciplinar, que inclusive a escola tem que fazer parte dessa equipe, que tem aí uma relação bacana e que a família promova esses encontros. Se não for possível o profissional ir na escola, entregar, o contato para eles poderem ter uma relação bacana. Por quê? Eu explicar para vocês por quê. O tratamento do autismo, ele precisa perceber essas questões comportamentais. Então, é muito comum no autismo a criança ela regredir o comportamento. Acontecer alguma situação em que a escola não está sabendo lidar, mas os profissionais da saúde eles sabem lidar e podem trazer uma orientação para a escola, enfim. Então, como fazer essa relação, né? Eu costumo pedir muito para os profissionais das escolas de crianças que eu atendo esse contato. Então eu procuro o WhatsApp, ou eu procuro ter mesmo um momento onde eu consiga ir na escola. E eu peço muito, gente, uma coisa que é muito importante, os vídeos do menino na escola, desse aluno na escola. Como está o andamento dele na escola? Principalmente desses momentos onde a criança ela esteja passando ali por uma crise, por uma sobrecarga sensorial, ou tendo algum tipo de comportamento inadequado. Por quê? Porque se a gente trabalha junto, eu consigo observar questões no ambiente que a escola não consegue. Então, eu consigo dar uma resposta para essa escola de como tentar reduzir esses comportamentos, de como fazer algum tipo de atividade onde o menino ele se engaje mais na aula, se engaje mais na atividade. Então, essa parceria é muito bacana, é muito importante. Às vezes eu percebo algumas resistências por parte de alguns profissionais nessa questão de Priscila, mas eu vou filmar um menino aqui, depois se essa imagem vazar, o que vai acontecer? Gente, a gente assina um termo, faz um contrato, assina um termo de responsabilidade. Mas por quê? Se eu quero que esse menino ele se desenvolva, se eu quero que esse acompanhamento ele seja um acompanhamento em conjunto, eu preciso de ter acesso ao que está acontecendo dentro da escola e vice-versa. Agora a gente vai falar sobre o tratamento. A escola precisa saber qual medicamento esse menino toma, quais são os possíveis efeitos colaterais que esse menino pode ter diante desse medicamento. Então, um profissional, a família ela precisa fazer esse link de profissional e escola para que a escola ela fique embasada, para que a escola saiba como lidar em alguma situação ali de divergência, de crise, né? Ou até mesmo uma mudança de medicamento, ela pode causar mudança no comportamento, até que esse medicamento ele, faça o efeito desejável, enfim. Então, primeiro ponto que eu quero falar, que é muito importante, essa parceria. E quem que faz esse link, gente? É a família. Não tem como. A família vai no médico, a família leva o menino nos terapeutas, pede o terapeuta para ter esse link na escola. A menina leva o menino na escola, volta com a escola, olha, o nome do terapeuta é esse, o telefone é esse, dá uma ligada, entende? E essa parceria, gente, quem tem a ganhar é o aluno, é a criança. Vocês me entendem? Vocês têm alguma coisa para falar em relação a isso, que é importante da gente refletir agora, debater agora, antes que eu passe para o próximo tópico aqui do que eu preparei para falar para vocês?
Porque o que acontece? Como que eu vou ver esse desenvolvimento? Aí eu vou entrar nessa questão agora do portfólio diário de bordo. Mas antes disso, eu quero saber se vocês realmente entenderam essa importância. Porque o diário de bordo, né, que muitos falam, diário de bordo, portfólio, caderno de bordo, tá totalmente ligado aí, gente, com essa questão de terapia, família e escola. Isso tá tudo interligado e o diário de bordo ele tem uma função nisso. Mas tá tudo ok? Dá um joinha se tiver ok, que eu posso prosseguir. Fazendo um favor. Bebe água. Tá ok, Marina? Quando a escola é resistente nesse momento de aceitar profissionais, o que podemos fazer, Carol? É o seguinte, a escola não pode ser resistente. É lógico, eu vou te falar como profissional. Eu não chego na escola de uma forma invasiva. Eu chego na escola, né, converso, peço um tempinho às vezes para poder ter um momento só com o professor, porque é muito importante o profissional estar junto com o professor, né, que está ali na sala de aula com o menino. E esse aluno ele tem direitos. Então, eu posso depois separar para você de onde que a gente pode se embasar que a escola não pode ter resistência, mas nós temos leis que trazem esse direito a essa criança. Então, a escola não pode ter resistência. A família aí, ela precisa entrar na legalidade, ela precisa sentar com a escola e falar, olha, o meu filho tem direitos e ele precisa... Tá, pode deixar. Eu vou anotar isso aqui, ó. A questão da resistência ao tratamento, né? Da escola com resistência. E eu vou postar lá na minha... Você tá aí no Instagram, né? Eu vou postar no Instagram, eu te procuro e te marco e posto pra você, tá bom? Eu posso jogar lá no Telegram também. Minha equipe aqui tá falando que eu posso jogar no Telegram. Por quê? Porque esse menino, ele tem direito ao atendimento multiprofissional. Entendeu? Esse atendimento multiprofissional, ele requer que essa equipe esteja na escola fazendo todo esse trabalho. Sabe? Então, a escola ela não pode negligenciar, ela não pode falar não para esses profissionais. Pode deixar que eu vou te ajudar depois no privado, qualquer coisa você me lembra, pode me chamar que eu vou te ajudar nisso. Mas é muito claro que todo mundo saiba disso, tá, gente? Isso, Doralane, isso mesmo, a família seria o mediador dessa interação, tá? Aí a Carol tá falando que a família solicitou, mas a escola está arredia, a escola não aceita que o profissional vá e converse. A família, tanto a família quanto o profissional, ela está munida em questão de legislação para poder ir lá e conversar com essa escola. A escola está mal informada e ela precisa ser informada disso, tá bom? Aí, nesse caso, eu nem oriento muito que a família faça esse papel, a não ser que não aceite de jeito nenhum profissional ir lá conversar com a direção. Já houve caso de eu ter essa resistência, né? Eu sou mãe, mas eu também sou profissional. Então, como mãe, eu consegui convencer uma escola e deu tudo super certo. Como profissional, eu esclareci pelo telefone a coordenação da escola, entendeu? E aí sim, eu consegui entrar, tá? Então, às vezes, o profissional, ele pode fazer esse papel também de esclarecer a escola, né? Que é o direito daquele paciente. E que, na verdade, eu como profissional, eu nem, assim... Eu não sou invasiva, mas ao mesmo tempo eu me posiciono falando, não, mas eu preciso ir aí, eu preciso orientar vocês, faz parte do meu trabalho fazer isso, entendeu? Então tem uma legislação, esse menino ele tá dentro do direito dele e esse direito ele tem que ser cumprido, tá ok? Agora, gente, às vezes a escola ela tem resistência porque não entende, né? Porque acha às vezes que o profissional vai lá para dar mais trabalho, para atrapalhar, e às vezes nem sempre é o caso. Às vezes a gente chega lá e tudo desarma, né? E as coisas fluem e eles veem que a gente quer contribuir.
Então, a gente tem que ir aos poucos, né, com calma, que acaba dando tudo certo, tá bom? Então, beleza. Como ver o desenvolvimento? Como que a gente vai saber se esse menino está desenvolvendo ou não diante de toda essa realidade? Você pode pegar com relação ao portfólio, com relação ao diário de bordo, são vários nomes e são várias as realidades, tá bom? Então vai depender muito do caso, né? Esse caso em específico. Então você tem o portfólio, o diário de bordo ou caderno de bordo também, que outras escolas usam essa nomenclatura. Para que serve tudo isso? Para que serve esse material? Por que a gente faz esse material? Porque é um registro, gente. Através desse material, através desse projeto, através desse andamento dessas atividades, o meu terapeuta, ele vai conseguir saber como que está o desenvolvimento. Vocês entenderam agora a relação que existe entre a terapia, né, o tratamento e a escola? A escola, através de todos esses registros, o que ela vai fazer? Ela vai dar para o médico esse feedback de como está o andamento daquele aluno naquela escola. Entenderam? Então, por isso, gente, que é muito importante o registro. Às vezes a escola faz tanta coisa bacana. Às vezes a escola está fazendo um trabalho lindo com o menino, mas ela não registra. E aí os ganhos, que às vezes são diante do normal, né, diante do típico, são ganhos pequenos, mas para aquele aluno ali o ganho é enorme. Por quê? Porque são ganhos significativos que vão fazer ele se desenvolver mais depois. Então, nenhum ganho é pequeno, tudo tem que ser muito bem registrado. Quando a escola registra através desses instrumentos, porque o diário de bordo, eu vou falar diário de bordo, tá, gente? Mas é portfólio, é conhecido como por vários outros nomes. Esse é uma forma de registro. O que acontece? No início do ano você não tem que fazer aquela avaliação diagnóstica? Beleza. O professor foi lá, fez aquela avaliação diagnóstica. Ah, eu percebi que o menino tem essas e essas características. O que o professor faz? Faz o PDI, não faz? Fez lá o PDI. Na educação infantil, tem escola, tem redes de ensino que exigem o PDI, que fazem o PDI. Tem redes de ensino que não, que preferem fazer o portfólio. E tem redes de ensino que fazem os dois, né? Então, o que acontece? Beleza, eu vou falar sobre o PDI. A escola fez aquele PDI. Ô Joelma, tudo jóia? Aqui tá difícil para eu poder conseguir dividir com você. Deixa mais pro finalzinho, pode ser? A gente dividir? Para eu dar continuidade aqui do meu conteúdo, tá bom? Então, o que acontece? Qualquer dúvida, fala aí, tá? O que acontece? Emanuela, vamos te ver aqui, Flor. O que acontece? A escola fez o PDI e aí agora ela vai fazer o registro. Porque o PDI você vai fazer todas aquelas adequações que a gente já falou um tempo atrás, do currículo, da metodologia, de como trabalhar com esse aluno, beleza? Agora eu vou registrar tudo isso. Então, eu já fiz a minha avaliação inicial, fiz o meu PDI, agora eu vou fazer o meu registro. O meu registro, às vezes o aluno ele não escreve, ele tem problemas sensoriais, porque os autistas costumam ter muitos problemas sensoriais. Ô, gente, tá dando um barulhinho aqui, porque parece que eles estão batendo ali do lado, tá? Mas vocês não reparam não, tá dando pra me ouvir, né? Quando não der pra me ouvir, é só falar, tá bom? Que eu vejo aqui como que a gente faz. Então, eu já vi tudo isso. O que eu vou fazer? Eu vou formular, eu vou organizar a melhor forma desse aluno aprender. Então, beleza, Priscila, vamos supor, eu vou trabalhar com ele com pintura, com colagem, porque ele não escreve. Eu vou trabalhar com ele algumas atividades sensoriais e tal. Olha onde entra, gente, a parceria.
Atividades sensoriais. Quem que pode me falar qual tipo de atividade sensorial que eu posso trabalhar com ele? Terapeuta ocupacional. Por quê? Porque o terapeuta ocupacional faz o trabalho de integração sensorial. Já aconteceu com o meu menino. Ele tinha muito problema de sensibilidade tátil, de algumas texturas, ele rejeitava tinta, ele rejeitava um monte de coisa. E aí a professora, né, cheia de boa intenção, ela foi trabalhar a textura com ele. E aí ele não, daquela forma ele não ia responder bem. Então a terapeuta ocupacional, ela teve que fazer essa intervenção. Entende? Como que o terapeuta ocupacional vai saber disso se ele não tiver acesso à escola? E como a escola vai poder mostrar isso para o terapeuta ocupacional? Através do diário de bordo. Normalmente, a gente costuma fazer assim, ó, a gente pega as primeiras atividades, pega a avaliação inicial mais o plano de trabalho. Aí você cola no início do diário de bordo, tá, gente? Como que a gente faz esse diário de bordo? Tô explicando aqui, olha. Cola a avaliação inicial, né, que é a linha de base, tudo aquilo que o menino sabe, tudo aquilo que o menino precisa saber e tal. E aí você vem com o seu plano de trabalho. Coloca aqui, oi Paty, tudo jóia? Coloca aqui o seu plano de trabalho para ele. Antes de você começar esse trabalho, você já pode mandar através da família para os terapeutas que atendem esse menino. Então, o psicólogo, o terapeuta ocupacional, o psicopedagogo, ele vai fazer o quê? Ele vai avaliar aquele plano. E aí, eu como psicopedagoga, o que eu faço? Eu venho com as minhas sugestões de trabalho e acrescento. Entendeu? Então, antes de você começar até a construir as atividades, você já vai ter uma direção para seguir devido à intervenção desses profissionais. Aí, beleza, Priscila, entendi. Então, aí entra uma outra questão, né, que me perguntaram outro dia, quando o aluno não tem profissional que atende, aí vamos correr atrás da família, tá, gente? Porque o menino com autismo não tem como ele não ter atendimento com nenhum profissional. Ele vai precisar no mínimo de uma TO e de uma fonoaudióloga. Ah, mas ele tem uma linguagem boa, tá? Ele fala bem, tá? Mas ele se expressa, ele sabe conversar, ele sabe entrar numa conversa onde as pessoas estão falando de coisas que ele não entende. Enfim, a linguagem, de uma forma geral, tem que ser construída aí, né? Nas relações. Oi, Deusângela. Nas relações ela vai ser construída. Então, pensa bem. Entende? Não tem como você não ter um profissional trabalhando com essa criança. Obrigada, Leni. Então, o que vai acontecer? Eu tenho ali as sugestões dos profissionais que estão trabalhando com essa criança, ok? Aí o professor vai pegar aquele plano inicial, mas todas aquelas sugestões dos profissionais, e aí sim ele vai começar as suas atividades. Então, por exemplo, um dia o aluno foi lá e escreveu o nome dele no quadro. Tem como você registrar essa atividade? É uma folha para você colar no diário de bordo? Não tem. O que você vai fazer? Você vai tirar uma foto, a escola vai imprimir essa foto e você vai anexar, você vai colar ali no diário de bordo. Entenderam? No diário de bordo vai ter a prova de todas essas atividades que você fez, em comum acordo com a equipe que trabalha com a sua criança e em comum acordo com a sua avaliação inicial. Entendeu? Então, eu costumo falar assim, oi tio velho, eu costumo falar assim pro pessoal, focar nos primeiros meses de trabalho. Pelo menos durante 3 meses, você faz aquelas atividades, você faz relato, então no diário de bordo. Por exemplo, o menino escreveu o nome dele, aí você anota, faz um relatório pequenininho no próprio caderno ali, no próprio registro. Joãozinho, neste dia, nos surpreendeu. Você pode escrever com as suas palavras, não precisa de muita coisa, entenderam?
nos surpreendeu, escreveu o seu nome no quadro sem olhar da ficha, digamos assim, entendeu? Eu tô pensando numa atividade aqui, entende? E aí, gente, datar, sempre datar, porque a data é muito importante, porque aí beleza, olha, ali ele demonstrou que ele sabe o nome dele, aí depois você faz uma atividade onde você coloca vários outros nomes, e ele reconhece o nome dele, tira uma foto. É um registro. Por quê? Porque quando chegar lá no final dos 3 meses, a gente tem que ver se ele permanece com essa habilidade, se em algum momento ele retrocedeu nessa habilidade e se ele avançou em outras habilidades. Ok? Por que eu preciso colocar isso no diário de bordo, Priscila? Porque daqui a 3 meses, a mãe vai pegar aquele diário de bordo e vai levar para o médico. Se tá lá assim, ó, fevereiro, Joãozinho escreveu o nome olhando a ficha. Ou com letras móveis, enfim, ele escreveu o nome, ele conseguiu fazer o nome olhando da ficha. Março, no final de março, Joãozinho escreveu o nome no quadro sem olhar na ficha. Abril, no final de abril, Joãozinho não escreve mais o nome, mesmo sem olhar da ficha, demonstra não reconhecer o seu nome no emaranhado de outros nomes, enfim. Ou seja, nesse período ele deu uma avançada e o que depois que ele aconteceu? Ele regrediu, ele avançou, depois aconteceu uma regressão. Se houve essa regressão, gente, é tanta coisa que pode estar acontecendo. Aí entra todo um saber do profissional. Esse menino ele pode estar tendo crise convulsiva, crise de ausência, que é uma outra coisa que eu quero falar ainda hoje para vocês. Enfim, pode estar acontecendo tanta coisa nesse organismo, porque perder habilidades que a criança ela já havia conquistado é uma coisa muito séria, muito importante. E isso, eu vou falar para vocês, acontece direto e às vezes a gente não percebe. O menino avançou, daí a pouco retrocedeu. Ah, Priscila, mas ele retrocedeu porque ele é autista. Não, ele não retrocedeu porque ele é autista, ele retrocedeu porque alguma coisa está acontecendo aí. Porque ele está se desregulando, alguma coisa está acontecendo. Então, quando o médico recebe uma informação dessa, ele pode pedir um eletroencefalograma, ele pode pedir exame de neuroimagem para poder ver se o menino está tendo convulsão, se ele não está tendo convulsão. Ele vai rever medicamento, ele vai ver um monte de coisa, gente. Entende? O que eu queria falar para vocês sobre crise de ausência é uma coisa muito importante, muito séria. Às vezes o professor, já aconteceu comigo no consultório, e graças a Deus que eu tenho esse conhecimento. A criança, às vezes, sabe, já aconteceram com vocês, a criança para e olha para o nada, assim, ó, vou tentar fazer, ó. Por alguns momentos, depois ele volta, e volta conversando com você numa boa, olhando numa boa. Isso pode acontecer tanto com ele acordado, quanto com ele dormindo. E dormindo ninguém vai ver, ninguém vai saber. Isso, gente, é uma espécie de uma convulsão. Entende? Então, toda vez, você é professor, psicopedagogo, tá ali com a criança, tá atendendo a criança, aconteceu uma situação dessa de ausência, ele se ausentou por um tempo, depois voltou, tem que relatar. Escreve no diário de bordo dele, anota ali. Porque esse diário de bordo é super importante que ele vá para o médico. E quando o médico pegar e ver toda essa informação, ele vai saber o que está acontecendo no tratamento dele e o que precisa melhorar nesse tratamento. Entenderam a importância disso? Isso é muito importante, gente, isso não tem preço. Esse esquema, essa conversa entre esses profissionais, entre a escola, gente, isso não tem preço, agrega demais para o crescimento do aluno. Que aconteceram no decorrer daquele ano, que vai fazer parte do crescimento escolar, né, daquela criança, que ela vai levar com ela para a vida inteira. Então, ali você vai ter ali um grau de comparação de como que ele começou o ano e como ele terminou.
quais foram as habilidades que ele foi construindo durante aquele ano, quais foram as maiores dificuldades e qualquer regressão que ele teve, né? Aconteceu alguma situação onde ele perdeu habilidades, mas foi alertado ao médico, levou lá todas essas situações para os profissionais que atendem, entende? Então ali você vai construir a vida escolar desse menino, né? E entenderam a importância do portfólio, do diário de bordo, do que seja o nome aí que a gente usa. Por quê? Porque quando chegar no final do ano, você pode falar assim, ó, ele vai passar para o segundo ano sabendo, dando conta, ele vai dar conta por conta disso, disso. Qual que é a idade desse menino? Aí entra a equipe para poder conversar sobre esse menino e para falar como que ele vai, se ele vai continuar, se ele não vai continuar, o que é o melhor para ele. Entender? Então o diário de bordo, ele vai dar todo o suporte para o professor colocar ali as suas ideias, as suas opiniões com relação ao desenvolvimento daquele aluno e com relação também ao trabalho que foi feito com ele. Entende? Então é mais ou menos isso. Deu para entender aí, Magna? Foi tranquila a explicação? Foi clara? Obrigada, Carol. Que bom que deu para entender, que vocês gostaram. Qualquer dúvida depois me procuram, tá? Bom, vamos passar para frente então. Nossa, eu falei tanto, agora são quase 20 para 7. Eu tenho algumas coisas ainda para falar para vocês. Ó, você sabe o que é a teoria da coerência central? A pessoa com autismo, ela tem... A Doralando só está perguntando aqui, ó, esse diário de bordo pode ser contínuo? Ele deve ser contínuo. No mesmo, pode ser um caderno grande, pode ser um caderno normal, pode ser várias folhas encadernadas, do jeito que vocês acharem melhor, tá? Mas ele tem que ser contínuo, porque ele tem que estar ali desde o início até o final, viu? A teoria da coerência central... Obrigada, Vati. É o seguinte, ela explica que o autismo, que o autista, né, a pessoa com transtorno do espectro autista, ela tem dificuldade em compreender o todo por meio das partes e as partes por meio do todo. Por exemplo, você pega uma maçã, ela ali está inteira, então o que acontece? Ela é uma maçã. Se você pica essa maçã, ela vira o quê? Ela transforma em maçã, ela não deixa de ser maçã, não é isso? Então, a questão é essa coerência que a gente tem de ver o pedacinho e entender que aquilo ali é uma maçã, que faz parte de um todo, é a coerência central. Pessoas com autismo têm dificuldade nesse campo de entendimento e isso pode ser em vários níveis de acordo com o nível de gravidade do autismo dele, tá bom? Então, por exemplo, criança que vê partes de uma imagem, ela não consegue ver a imagem como todo. Quem tiver criança autista em casa, faz o teste. Se a geladeira tiver com algumas coisas aí, né? Que às vezes a geladeira tá um pouquinho vazia, não dá pra fazer. Final de mês é complicado, né, gente? Mas início de mês, você fez compra, encheu a geladeira. Abre a geladeira e pergunta assim: meu filho, o que você está vendo? A criança com autismo, ela vai tender a ver os fragmentos. Então ela vai olhar, ela vai ver um suco, ela vai falar suco. Ela vai falar coisas que estão dentro da geladeira. Mas essa capacidade da teoria da coerência central, ela traz pra gente a habilidade da gente abrir a geladeira e ver assim, geladeira cheia, entendeu? Outro momento que você pode avaliar essa criança. Você pega várias frutas e põe em cima da mesa, põe num cesto. Aí o que acontece? Pergunta: o que você tá vendo aqui? Aí o menino vai nomear as frutas para você. Alguma outra criança vai poder virar para você e falar assim: é um cesto de frutas. Entenderam? Então, é incrível isso, e isso interfere demais na sala de aula, porque a capacidade de você ver o todo é interpretação, gente, entende? O que o autor quis dizer com isso,
Observe a imagem. Quantas vezes nas aulas de artes a gente tem lá um quadro, né, de algum artista aí famoso. Observe a imagem, o que o autor quis dizer com determinada pintura e tal. Entende? Eles vão ver fragmentos, eles vão ter muita dificuldade de ver o todo. Aí entra a nossa atividade do dia a dia. O que eu costumo dar para os meninos na educação infantil? Ó, vai dar tempo, ó. Não sei se vocês vão enxergar aqui, ó. Eu dou para o menino pontilhado. Aqui, ó, o pontilhado. Eu dou para o menino pontilhado. E eu acho... E aí eu treino, porque de tanto ele treinar, ele vai dar conta de fazer o pontilhado. Mas, gente, se ele tem essa habilidade comprometida, você acha que ele vai ver o número 1? Ele não vai ver o número 1, ele vai ver vários pontinhos. Entenderam? Então, por que da nossa adaptação na sala de aula, né, e nas atividades do nosso dia a dia? Se a gente tem esse conhecimento, a gente adapta as atividades de acordo com o que ele consegue, o que ele dá conta. Ok? Então, por exemplo, ao invés de eu aplicar ali com ele o pontilhado ou o caminho do número 1 que vai levar até um coração, ao invés de eu fazer uma atividade assim, eu vou fazer uma atividade assim, ó, com o número vazado. Assim ele vai conseguir enxergar o número 1. E aí vai ter sentido para ele. Ele vai falar, número 1, então tá bom. Aí ele vai colocar dentro do número 1, caminho. Toda atividade, gente, que tiver caminho contracejado, não rola não, tá? Então, caminho. Priscila, a escola manda para o meu menino desse jeito. O que você vai fazer? Você, como mãe, você pode fazer isso. Adapta a atividade. Pega o lápis de cor e faz o caminho em cima do tracejado, ó. Aí você fez o de cima, continua embaixo. Porque o menino ele tem que entender que é por dentro desse caminho. Deu para entender? Então, você que é professora, que é terapeuta, que é psicopedagoga, que trabalha com crianças com autismo e tudo mais, é muito importante que você entenda isso. Porque na hora que você entender essas noções, né? Porque são conceitos que a gente estuda e aprende. Então, quando a gente estuda e aprende esses conceitos, a gente consegue adaptar a nossa realidade a esses conceitos. Que é, na verdade, entender como que o cérebro dessa criança funciona, tá? Espera aí. Então, pelo menos, gente, se a gente acabar a nossa live e vocês terem tido aí a clareza da importância do diário de bordo, que não tem que ser cheio de frufru, que é a realidade do menino, aquilo que você fez com o menino, colou lá, fez as atividades. Mas ele ficou, Priscila, 6 meses e ele não consegue colorir dentro. Tem problema não, põe lá. Ele ainda não avançou nessa habilidade. Tem aí o psicomotricista para trabalhar, tem um monte de gente para trabalhar isso aí para ele, né? Porque a equipe multidisciplinar é para isso, ok? Então vamos lá, mas nem sempre a gente consegue uma equipe multidisciplinar, nem sempre nós temos nas nossas cidades, às vezes a cidade é muito pequena, ela não tem os profissionais, então é muito importante que esse conhecimento chegue até você, que é a família, e até você, que é o único profissional que está trabalhando com esse menino na sua cidade. E aí você precisa ter todo esse tipo de conhecimento para você fazer um pouquinho, né, mais sobre ele. Por isso, gente, que o conhecimento é fundamental. Então vamos lá. Teoria da coerência central, deu para pegar? Deu para entender, né? Então, gente, evitar esse tipo de atividade, tá bom? Magna. Diário de bordo é documento. Às vezes a pessoa só escreve o que a criança não sabe. Isso, Magna, isso acontece muito. Mas se a criança não sabe, agora no início do ano, aí depois de um tempo, eu fiz todo um trabalho com ela e ela continua não sabendo, os profissionais precisam saber disso, porque alguma coisa está errada aí. Ou a intervenção não está adequada. Gente, isso acontece
tá? Porque o que acontece? Muitas intervenções, elas são feitas, né, da forma que não chega até esse cérebro. Vamos falar assim. Então, não flui, aí você não vê desenvolvimento. Eu vou dar um toque aí para as famílias. Toda vez que você tiver com um profissional, não fica com medo de procurar um outro profissional ou de procurar uma outra opinião, né? No médico a gente não faz isso, sempre procura assim uma segunda opinião. Não tem isso. Por que às vezes com um profissional a gente não faz isso? Pode fazer, não precisa ter medo. O profissional não ficar bravo com você. Porque o que acontece? Essa intervenção, ela tem que dar resultado. A intervenção de verdade, ela dá resultado. Por menor às vezes que o passo seja. Mas vai ter passos, aí vai ter uma caminhada, entendeu? Então, não tem como você trabalhar com o cérebro, que tem mais de trocentos, um monte de neurônio, e você não vê nenhum resultado, nenhuma formação neural. Tem que ter, tá? Nesse meu tempo de serviço, em alguns momentos era proibido dar pontilhado. Agora parece haver certas divergências. Pode em algum momento ou não? Ô, Magna, eu, assim, como eu tô falando para os meninos que têm autismo, eles não dão conta de pontilhado. Pode até dar, porque às vezes a mãe em casa vai treinando. Mas a forma como eles veem a atividade, ele não vê aquele número, entende? Depois de muito treino, pode ser que sim. Então, se eu entendo que ele não entende aquela atividade, eu preciso modificar ela, né? Agora, com relação a outros, a crianças típicas, eu vou te dar a minha opinião. Eu não sou a favor de pontilhado para crianças típicas. Por quê? Porque a psicomotricidade, a coordenação motora, você trabalha muito, você precisa trabalhar muito fora do papel, primeiro, entende? Então, quando você está com tudo afinadinho, para começar a trabalhar, por exemplo, um pontilhado, a criança, no mínimo, ela tem que cortar numa linha reta. E o que acontece? Às vezes, o pontilhado vem antes. Não tem todo esse trabalho, toda essa preparação fora do papel. Às vezes, o papel é o primeiro ali, e muitas crianças têm muita dificuldade, entende? Então, assim, eu, enquanto coordenadora educacional, quando eu era coordenadora, quando eu trabalhava com supervisão, eu não fazia esse tipo de trabalho, não. Eu sempre fazia fora o papel, para por último dar o pontilhado para esse menino, tá? Então, eu não sou muito... não é que eu não sou assim, não pode dar pontilhado nunca, eu sou muito flexível em tudo. Eu acho que a gente tem que pensar o caso, né? Mas o pontilhado para mim é a última opção, tá? O diário de bordo tem que ser com a permissão da escola ou podemos fazer por conta própria, pelo menos para resguardar o trabalho do professor. Olha, Doura, o que acontece? Se a escola ela não é uma com você nessa situação, é muito complicado. Você pode fazer o portfólio, mas, por exemplo, se a escola não concordar, como que você entrega esse diário de bordo, esse portfólio, para a mãe levar para os profissionais para ver o desenvolvimento do menino? Entendeu? É um pouquinho complicado isso. Então, a melhor forma aí é dialogar, conversar, explicar que existe, mostrar que isso existe, que é importante e, assim, né, jogar a bola mesmo para a direção da escola, né? Porque se você vê que é importante para o menino, mas aí você não tem toda essa parceria, que negócio andorinha só não faz verão, né? Então, se juntar aí, pelo menos a professora com a mãe, para conversar com a escola, eu acho que funcionaria, tá bom? A criança autista dificilmente conseguirá ver e entender o porquê do pontilhado, certo? Sim, dificilmente. Às vezes, aquela criança que tem porque as crianças com autismo, a pessoa com autismo, ela pode ter outras habilidades. A criança que ela tem uma percepção visual muito apurada, sabe? Aquelas pessoas que têm uma percepção visual que bate o olho e nunca mais esquece. Então, essas crianças, elas podem ter uma boa desenvoltura, mas a questão do pontilhado não...
Porque é muito pequenininha, né? Normalmente a gente dá o pontilhado para quem? Para primeiro período, para segundo período. São crianças que ainda são imaturas. O cérebro ainda tem que amadurecer, tem que passar ainda pela fase de maturação, mesmo que ele seja bom na percepção visoespacial, mesmo assim. Pois é, Magna, mas aí a gente já entra numa outra questão, que é a questão, por exemplo, da hierarquia na escola, né? Como que você faz separado, né? É complicado, muito difícil. Vamos lá aqui agora no Instagram. Onde tem explicações sobre o curso? Onde tem explicações sobre o curso? Tem que entrar no grupo, né? Olha, tem o link do grupo na bio, aí no Instagram. Você clica no link e aí você vai participar do grupo do WhatsApp. Lá no grupo eu vou passar para você todas as orientações. O pessoal da equipe vai estar, né, sempre ali para poder explicar para vocês como que funciona. Quem tiver no grupo não obrigatoriamente precisa fazer o curso, não. Mas todas as explicações vão estar lá, tá bom? Aí vai lá na bio, né, que é onde eu tenho lá as minhas especializações. Clica lá no link, viu? Né, de forma bem livre, tá? Depois que terminar a live, né, gente? E já tá acabando, que faltam 5 minutos, tá, querida? Ok, Joelma? Ok, Carol? Entre lá, qualquer dúvida vocês podem me procurar no direct que eu respondo, tá bom? Bom, gente, entendeu, Magna, e as meninas que estão aí, os meninos que estão aí? O que acontece? Quando a gente fala sobre desenvolvimento infantil, sobre essa questão de maturação, de maturidade, existe uma série de fatores que a criança ela vai desenvolvendo de acordo com o tempo e com os estímulos que ela recebe. Aí você pensa bem, uma criança que não recebe estímulo nenhum em casa, que em casa nem pega um lápis, em casa não brinca, em casa só fica quietinha assim, não tem de correr, não tem lugar para poder brincar. E não tem quem estimule essa brincadeira. Na escola, se ela não fizer atividade de movimento, de coordenação motora lá na psicomotricidade, lá na educação física, ou em outros momentos, de dentro, fora, grande, pequeno, de movimento, de lateralidade, e ela já for direto para o pontilhado, como que ela vai fazer? Entendeu? Aí, Priscila, mas nem todas as crianças têm dificuldade. Não tem, não. Mas lá na educação, lá no primeiro ano, por exemplo, ela vai ter dificuldade com margem, com espaçamento, com um monte de outras coisas que teriam que ter sido trabalhadas antes, entenderam? Então, é mais ou menos assim que vai funcionar, tá bom? Então, eu já te respondi isso, né, Magna? Ó, gente, é porque é o seguinte, pessoal do Instagram, a Magna falou assim, ó, diário de bordo é um documento do profissional que acompanha a criança, penso que é independente da escola. Sim, e você e a Dora lá estão pensando a mesma coisa. Mas aí, gente, eu tô explicando para elas que se você está numa escola, se você é professora, por exemplo, de reforço, aí já é outro caso, porque você que coordena as suas atividades, você tá ali na autonomia, por exemplo, você é um autônomo. Mas aí o que acontece? Você tá dentro da sala de aula. Ei, Bruna! Você tá dentro da sala de aula e você tem toda uma hierarquia que você precisa seguir. Então, como que você vai fazer isso? É muito complicado, né? Você fazer do seu jeito, sem... Na verdade, eu sou muito assim, se você tem o conhecimento, você consegue convencer quem não tem. Entende? Então, gente, conhecimento é tudo, o conhecimento liberta. Hoje, você tem esse conhecimento, voltou para as aulas, senta, conversa com o seu supervisor pedagógico, explica tudo direitinho e fala, olha, vamos fazer assim, eu quero fazer assim, é o melhor, é o que tem agora de mais atualidade, de conhecimento científico, é isso, entende? Você vai ter certeza do seu trabalho. Quando você tem certeza daquilo, você ganha o outro, você ganha a confiança do outro, e por aí vai. Eu sou muito de dialogar, tá bom? Bom, gente, eu tenho que encerrar, falta 1 minuto, né?
Tem que falar alguma coisa? Tá tranquilo? Pessoal, obrigada. Obrigada, vocês têm, né, sido assim muito parceiros, vocês, né, quem veio aí pela primeira vez, agradecer a presença. Espero que vocês tenham entendido como que funciona todos esses conceitos que eu passei para vocês. E quem tá aí sempre comigo, agradecer também, falar que vocês são fera, né? Que eu tô aqui para servir, para ajudar no que eu puder. Então, amanhã tem mais, no mesmo horário. Amanhã, deixa eu ver aqui o meu planejamento. A gente vai falar sobre TDAH, tá bom? Então, ó, grande abraço, fiquem com Deus, até amanhã, tá bom? Beijo, tchauzinho.